hoje é o quê? Mais um dia de café comigo. O que eu fiz? Pintei o cabelo, dei um tapa na cara, botei roupa de passear, passei um perfume só pra estar o quê? Na estica pra vocês. Então, tira aquele tempinho, pega a tua bebida preferida, senta e vamos trocar, vamos conversar, porque hoje tô inspirada, vou falar de uma série babadeira que tá todo mundo aí assistindo e comentando e que eu fui assistir porque todo mundo ficou falando, Fabi, vai lá ver, porque você vai gostar, tem a ver com você, eu vejo, lembro de você. Eu falei, o que será que essa galera tá falando? Vou lá ver pra ver o que é. E assisti Wanda e Visão, mas eu vou falar de quem hoje? Wanda e o arquétipo da feiticeira escarlate, que para não só mulheres, mas principalmente mulheres, é uma reflexão porreta, da boa? Vamos falar disso aí. Gente, o que eu tenho pensado sobre esse tema que eu quero papear com vocês hoje? Essa série, ela realmente vai trazer conceitos muito profundos, situações que trazem ideias de traumas, mas esse lado dessa reflexão, ela ficaria para uma galera mais pontual, né? Eu não vou trazer nesse nível de profundidade psíquica. Eu quero trazer um outro lado que vai gerar para a gente reflexões, né, para o nosso dia a dia mesmo, as nossas sacadas aí, que quando eu fui assistindo e tentando compreender, né, e eu já aviso, tá? Devia ter avisado no começo, vou avisar aqui agora que foi onde eu lembrei. Eu vou dar spoiler da série, eu vou falar de detalhes de coisas que eu assisti e comparar com reflexões. Então, se você ainda não assistiu e se você não gosta de spoilers, é melhor você dar um pause nesse vídeo. Quando você terminar de assistir, você volta aqui. Mas se você já assistiu, ou se como eu, você não liga para isso, porque eu sou a pessoa que não ligo mesmo, continua aí, vamos seguir com esse café aqui. O que me trouxe de muitas reflexões? Assim, eu assisti só uma vez, então eu estou falando aqui de bate-pronto das primeiras impressões que eu tive. E obviamente, quando vim, né, torcendo aqui para ter segunda temporada, algumas coisas do que eu falei aqui vão se aprofundar com novos temas que vão aparecer, obviamente, ou vão até mudar, nunca sabemos. E se eu assistir novamente, eu sei também que eu vou ter outros insights. Mas a princípio a gente pensa numa pessoa, né? Ali o personagem é feminino, mas eu vou colocar numa pessoa que ela entrou num lugar de automatização do seu mundo por conta de um trauma que ela sofreu, né? Um trauma de perda. Gente, isso acontece com a frequência que vocês não têm noção, tá? Você não tem noção, porque isso é meu tambor me chamando. Quem diga que fala, não, é porque o couro está cedendo, porque eles querem... Mas eu sei, eu tenho meu relacionamento com ele aqui, eu sei o que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro eu vou trazer uma reflexão sobre o que vem antes do trauma, né? O que era essa relação da Wanda com o Visão? Puxando um pouco para os nossos comportamentos do feminino dentro da sociedade, a Wanda, ela era uma mulher que, por mais que ela tivesse seus dons e talentos, ela estava muito atrelada à figura do Visão, à relação dela com o Visão. Que eu nem vou falar muito dele hoje, mas que tem alguns arquétipos masculinos ali também manifestos que são interessantes, mas é como se a existência dela tivesse na função da existência dele. A gente vê isso no último filme, né? Que não era só dela, que ela fazia parte dos super-heróis que ali apareceram. E a gente sempre vê uma Wanda muito ligada a proteger o Visão, estar do lado do Visão, estar a serviço daquela relação, se encontrando só a partir, se identificando só a partir daquela relação. Eu trago isso como uma reflexão de um comportamento do feminino que não trabalha a integração de opostos dentro de si, ela trabalha a identificação projetiva no externo. Calma, calma, é complicado, mas a gente chega lá. O que isso quer dizer? Mulheres que só se identificam no outro, né, na troca, que socialmente isso é maravilhoso, a gente se desenvolve muito, mas desenvolve o quê? Um comportamento de codependência, né? Então vamos trazer essa reflexão que a Wanda, ela tinha uma codependência da relação e de tudo que ela viveu e construiu com o Visão na relação dos dois. Logo, a partir do momento que no último filme ele morre,
ela tenta apagar isso da memória dela e ela entra nesse trauma mesmo, porque ela não se identifica consigo mesma, ela não se lê, ela não vê o mundo dela sem aquele objeto de investimento libidinal, como a gente fala na psicologia, aonde ele é o mundo dela. E aí eu quis trazer primeiro essa reflexão porque quantas mulheres ou pessoas, né, que eu estou fazendo um recorte muito para o feminino, que é o que a gente vê muito, tem essa projeção tão forte, tão marcada nas relações, que a busca primordial da vida é principalmente aquilo, e quando se identifica com alguém, o mundo se torna só aquilo, seja um parceiro, seja um filho até, né, mas as questões emocionais da Wanda não vão para esse lado, no lado de parceiro, né, amoroso, e esquece de si mesma. E esquecendo-se de si mesma, esquece de buscar quais são os seus atributos primordiais. Então ela vive em função daquela relação, daquela conexão. O que a gente tem da série? A série começa a Wanda criando um universo paralelo para ela viver o que ela julga importante, o que ela tem de coisas que ela gosta e como ela quer viver a vidinha, né? A vidinha dela, porque aí ela começa a trazer muito coisas comuns do dia a dia. Ela deixa de se ver como uma heroína, como uma mulher que tem superpoderes, com todo o poder de transformação que ela possui, e passa a criar, né, aquele cenário. E depois, mais para o final da série, a gente vai entender que ela, olha que interessante isso, que psiquicamente também acontece muito. A partir de um trauma que ela passou na vida adulta, ela resgatou elementos de traumas dela da infância. O que isso é muito louco pensar, gente, porque assim, a partir do momento que você vai viver na vida empurrando com a barriga, isso pode acontecer com qualquer ser humano. Todos nós temos essa predisposição de, por conta de um fenômeno que aconteceu no agora, a gente desencadeia situações que estão na nossa linha do tempo do passado e aquilo vem e se atualiza. A nossa psique funciona dessa forma. Então, por que ela criou uma sitcom? Porque no primeiro trauma dela, relacionado ali à família, situações que estavam acontecendo ali, ela assistia muito sitcoms e ela tinha aquilo tinha um valor afetivo para ela. E aí ela começou a criar a história dela pautada em sitcoms, que tudo é perfeito, que o humor não é humor agressivo, que no final dá tudo certo. E ela foi vivenciando aquilo conforme deu. O que é interessante a gente pontuar é que assim, o inconsciente é uma força vital. Então, por mais que você tente controlar, que é isso que eu quero trazer, né? A ideia da Wanda ali é que ela deseja controlar. Então, a pauta dessa nossa fala hoje é sobre controles. Ela tem uma necessidade tão grande, mas tão grande de controlar o mundo dela para que ela não tenha mais surpresas que a machuquem, que ela vai criando aquelas sitcoms com os personagens e tudo, mas a força vital que está no inconsciente vai provocar situações em que a gente saia desse estado hipnótico do controle, tipo, tem que ser do meu jeito, então eu vou orquestrar tudo ao meu redor para ser do meu jeito. Então começa a aparecer elementos externos, né, nessa cidade de fantasia que ela criou, para trazer ela de volta para uma realidade, para quebrar ela desse trauma, né, desse transe hipnótico que ela entrou desencadeado por um trauma, para ela voltar para a realidade. E a trajetória disso, que é exatamente como o inconsciente se manifesta, é que vem em doses. O inconsciente da gente, através de sincronicidades, quando a gente está num lugar desse de total desconexão com a sua essência, o inconsciente vem e te mostra um símbolo pequenininho. Então, primeiro é um barulho do lado de fora, depois é um helicóptero, e ela tem tanta consciência de que ela está controlando aquilo, que ela não se lembra como começou, mas ela reconhece os sinais de fora que estão tentando interferir naquilo que ela está criando. Então, primeiro é o helicóptero, depois é um cara que sai lá do bueiro, e enfim. Depois outras pessoas que vão entrando, né, meio que invadindo essa história dela e ela se defendendo daquilo tudo. O inconsciente, ele trabalha da mesma forma. Primeiro ele vai tentar te chamar a atenção por uma coisa mais sutil. Ele não é agressivo, ele não vem numa proporção, que é o que vem depois. Ele vem aumentando as doses, né, do investimento de energia vital dele para você voltar para si aos poucos. Quando a gente não dá atenção e continua fazendo uma força brutal para continuar no lugar
distanciado de quem a gente realmente é, aí ele vem com o pé no peito, aí ele soca a tua cara, aí ele aciona a tua sombra, né? Que é o personagem da Agatha, que está ali também presente o tempo todo, mas nada mais é do que uma figura sombria, é o lado sombrio da Wanda. Tem outros personagens que eu quero trazer para vocês também com essa mesma temática, mas que eu não quis misturar aqui porque tem muitos elementos nessa série e ia ficar muito maior do que já vai ficar esse vídeo. Eu vou fazer um de cada porque são comparativos e são bem interessantes. Então o que a Agatha é? A sombra da Wanda, que ela guardou para ela não ver. Então a sombra ela vem de um jeito, se vocês veem a série é muito interessante, porque ela vem meio que ali, depois ela se manifesta numa figura de inveja, de eu quero isso para mim, e de repente a Wanda se torna uma prisioneira da Agatha. Por quê? Porque a nossa sombra ela age exatamente dessa forma. Quando a gente não integra o nosso lado sombrio, que é onde está a nossa sagacidade, o nosso ver além, o nosso enxergar no escuro, ler nas entrelinhas, ela vai tomando uma proporção de raiva, de rasteira, tipo, se você não me dá atenção, eu vou te derrubar, porque você precisa integrar. E é exatamente o passo a passo que a Agatha vem fazendo. Primeiro ela se insere naquele contexto, ela vai observando, e do nada a Wanda já está numa situação de prisioneira mesmo da Agatha, porém, a Agatha vai conduzindo ela através das lembranças traumáticas dela para entender como que ela chegou naquele lugar. Porque só a nossa sombra tem essa força indestrutível de falar, não, pode ir, você aguenta. Eu sei que você aguenta porque eu sou sua sombra. Então, quando o inconsciente libera a ferramenta da sombra para nos conduzir, é porque a gente está sim num lugar delicado do ego, mas a gente sabe, mas a gente de alguma forma sabe que aguenta, porque a nossa sombra fala, eu conheço o porão da tua alma, eu sei que você dá conta, eu sei que você aguenta. E aí ela se torna aquele psicopompo de conduzir a Wanda em cada lembrança para ela saber quando ela chegou ali. E a Agatha, que é a sombra, é a única que sabe quem a Wanda realmente é. Pensando nesse fator Agatha aí, qual que é a energia que mobiliza a Agatha? É a energia da inveja. Ela deseja descobrir como que a Wanda consegue canalizar aqueles poderes, aquela grandiosidade de criar aquele mundo e conseguir controlar, e ela identifica quem é a Wanda. É ela quem nomeia a Wanda como a feiticeira do caos, né? A feiticeira escarlate. E a Wanda não se vê primeiro naquele lugar, não, eu sei quem eu sou e não sei o quê. Por quê que primeiro vem aquela confusão? Porque até então ela não era a feiticeira nada, ela não era ninguém, ela só era a Wanda, companheira do Visão. Entende? Ela estava vivenciando papéis, ela não estava conectada com a essência dela, com a alma dela, né? Então precisa vir um fator externo para dar esse start nela, e ali é muito interessante ver a guerra das duas, a briga, porque é exatamente isso que a gente faz. Quando vem uma revelação poderosa, interna nossa, que vai nos tirar de uma situação de conforto, de acomodação, porque nem toda acomodação é confortável, mas vai tirar a gente daquele lugar que a gente conhece e controla bem, ou pensa, né? Porque na maioria das vezes é uma grande ilusão. A gente primeiro briga. A gente não se integra, a gente não aceita aquilo de uma forma reflexiva ou passiva. A gente vai tentar brigar com aquilo e tirar aquilo da nossa vida. E aí, enfim, aí vem toda essa história da briga e tal, ela nomeia. E o que eu quero trazer para vocês? O que é a feiticeira escarlate, né? Isso é um arquétipo do feminino poderosíssimo, que aí eu acho que é onde socialmente isso está começando a voltar para nós mulheres, mas também nos homens dentro do seu aspecto feminino, mas é uma força, e eu estou vendo isso reverberar em vários segmentos sociais, só que a arte, ela internaliza isso na gente de uma forma lúdica. Quando você olha, em algum lugar aquilo vai acessar essa energia dentro de você. É por isso que é tão importante a gente se nutrir de cultura, de arte, desses saberes que, de uma forma abstrata, aciona energias internas. A feiticeira escarlate, ela é um arquétipo do feminino, que ela é a senhora do caos. E o que é o caos, gente? A gente está acostumado a falar que o caos é tudo aquilo que, meu Deus, ó a confusão, né? Eu ia falar uns palavrão aqui, mas é a gritaria, o corre-corre, meu Deus do céu. Só que o caos, ele é aonde se origina
todas as coisas. Então o caos ele destrói para reconstruir. Então ele é uma grande força criadora fidedigna do que a gente realmente é e do que a gente realmente veio fazer aqui na Terra. Só que antes ele destrói tudo que você não é, tudo que você está fidelizando, mas não faz parte de quem você é. Ele detona, ele realmente é o arcano da torre do tarô. Ele vai botar no chão, não sobrará pedra sobre pedra. E a partir desse momento, quando você não tem mais nada, é que você precisa começar a acessar o seu potencial de criação, de criar do zero, acessar do zero tudo que você é, o que você tem internamente como essencialmente seu. Então, sendo ela a criadora do caos, e a gente já tem assim, né, as ideias do pessoal falando assim, pô, ela é uma das heroínas mais poderosas e tal, e no último filme isso fica muito claro que não deixaram, né, que interessante, os outros super-heróis ali meio que fazendo o papel deles, e não deixaram ela executar a ação que ela tinha que executar no Thanos, porque, não, peraí, você não controla a sua força. Porque realmente o caos nós não controlamos. É por isso que o caos ele está muito mais associado ao feminino. Porque a força do feminino, ela não tem arestas, ela não tem limites, ela não tem curvas, ela não tem... Ela só vai. Ela é expansão universal. E é por isso que nós precisamos da introjeção do masculino para a gente pegar toda essa energia e direcionar para um potencial de criação. Ah, eu quero criar isso, então eu preciso dar forma, eu preciso dar nome, eu preciso dar... pegar aquela ideia e direcioná-la para uma ação, porque é isso, o feminino ele é essa grande força, né, caótica. Então isso é muito interessante a gente refletir, porque quando isso volta para ela e ela, opa, o que é isso? Né, em algum momento ali da série ela se identifica, né, eu acho que eu sou isso, então agora eu sei quem eu sou, e aí é onde ela derrota a sua sombra, né? Então ali ela está começando um processo de integração, porque ela fala, vou te manter aqui, ela não destrói, ela fala, vou te manter aqui, ela se empodera, né? Toma poder daquele livro, porque ela sentiu quem ela é, mas ela não tem esse conhecimento ainda, aí ela onde entra o quê? No processo de autoconhecimento. Veja que interessante, que no final, para Wanda, primeiro tem, né, todas aquelas cenas que ela vai desconstruir, ela vai destruir. O que ela tem que fazer primeiro? Destruir a ilusão que ela criou. Então, por mais que seja extremamente doloroso para ela, tudo aquilo que ela tinha um apego afetivo, ela destrói. E aí ela vai para um lugar totalmente isolado. E quando ela está num lugar totalmente isolado, uma parte dela está em reflexão, outra parte dela está em profunda busca de conhecimento. E essa imagem para mim foi muito simbólica, porque quando a gente entra nesse lugar de autoconhecimento, eu sempre falo para os meus interagentes, a gente tem que aprender a lidar com a solidão, porque a gente vai destruir muita coisa que está ao nosso redor, mas que não passava de grandes ilusões, tentando forçar a gente a ser aquilo que a gente não é de verdade. E quando a gente dá esse primeiro passo para buscar quem a gente é de verdade e descobrir internamente a nossa feiticeira escarlate, lidar com o nosso caos, que é o grande poderio de destruir o que não sou eu, para criar e acessar e potencializar o que realmente sou eu, às vezes a gente tem que ir para esse lugar, né, de silêncio, de aquela montanha, aquele lugar para onde ela vai simboliza muito esse mergulho interno, né, onde eu vou buscar dentro de mim, eu já não busco fora, eu vou buscar dentro de mim qual é o conhecimento real, né, que o universo está tentando me passar, que esse inconsciente está tentando me mostrar, e eu estou querendo controlar a ilusão do mundo externo. Então, assim, eu acredito que dentro dessa série, a gente poderia até fazer vários cafés, porque se eu assistir de novo, eu vou ter vários insights, mas eu quis pincelar, né, passar por ele para trazer alguns elementos que já estão fortíssimos nessa criação, que eu adorei, realmente sou muito grata por quem ficou me pentelhando ali, enchendo o saco para eu assistir. Esse conhecimento não cabe só às mulheres, cabe ao masculino também, cabe à nossa porção feminina, mas principalmente para nós mulheres refletirmos sobre esses controles, né? Esses controles e essa grande ilusão que às vezes a gente quer e que na verdade está mais colocando a gente dentro de um lugar limitado do que permitindo que a gente acesse todas as nossas potencialidades.
Vai sair a segunda, como é que chama, filha? Quando é? Segunda temporada. É, gente, porque eu não tô sozinha hoje. A Yasmin hoje está silenciosa, mas ela está aqui comigo. Quando sair a segunda temporada, certamente nós teremos muitos elementos. Podemos até fazer algum falando só da Agatha, porque ela também tem uma jornada, mas ela sempre foi sombria e ela tem poder por causa disso, porque ela sabe quem ela é e a nossa sombra sempre sabe muito a nosso respeito. Mas por hoje eu vou ficar com com isso tudo que a gente conversou. Troquem, conversem, vamos falar, o que vocês pensaram, se faz sentido, se não faz sentido, pô, Fabi é por aí, Fabi eu vou pensar mais nisso, e é isso, tá? E tem mais 2 elementos femininos que seguem um pouquinho nessa linha também, com algumas nuances diferentes, uma delas é um pouquinho mais sombria, e que eu quero falar desses arquétipos femininos para vocês também, porque eu acho que na arte isso já tá aparecendo muito pra gente e é bem legal a gente aproveitar. Bom, espero que vocês tenham gostado, que o café não tenha esfriado, que a gente tenha curtido esse momentinho junto e me espera que domingo eu tô de volta. Só aqui um adendo que, Fabi, não fez vídeo domingo passado? Não, era Páscoa e eu dei paz para vocês comerem bastante chocolate, por isso que eu só voltei hoje. Beijo, domingo que vem a gente se vê!